Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita. Mais uma vez, eu sempre repito, é muito bom poder estar com vocês num do período, ou do dia, ou da tarde, ou da noite, da madrugada, seja lá qual for. É muito bom poder estar com vocês. Convite para conhecer o canal, tem muita coisa filantrópico, onde o objetivo é levar o conhecimento da doutrina espírita, do espiritismo e suas diversidades. Antes, porém, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade assim divina, maravilhosa de podermos estar juntos, essa permissão que Deus nos dá, junto aos mentores do canal Onda Espírita, ao meu mentor em particular. Muito obrigada. Que nós possamos ter assim esses minutos de conhecimento, de aprendizado maravilhoso em paz e tranquilidade. Que assim seja. Gente, capítulo 19, Socorro, Libertação, livro Loucura, Obsessão. Cleide, eu recebi hoje o vídeo. Entra no canal, playlist, tem desde o primeiro. Maravilhoso, um livro sensacional. Não é porque eu estou fazendo não, mas também tem tantas coisas lá sensacionais. Livros de André Luiz, o Evangelho no Lar, livros de André Luiz, Evangelho no Lar, entrevistas, estudo, música. Venha conhecer o canal, nos ajude. A gente está divulgando a doutrina de uma maneira simples, pedagógica, tranquila. Que Deus nos abençoe, agora e sempre, capítulo 19, vídeo 32, já! Quanto vídeo? Já! Quanto vídeo? Capítulo 19, Socorro de Libertação. Bom, esse capítulo, gente, eu vou ter que fazer a leitura. Por quê? De alguns tópicos, porque é Dr. Bezerra dando uma explicação sobre a obsessão. Então, sobre essa problemática grave, complexa, em que, assim, muitas pessoas acabam se envolvendo e não... Que tem, né, o seu lado psicológico, mas também tem o seu lado espiritual, como em alguns casos. Então, ele diz assim, ele está esclarecendo, segundo o nosso querido Filomeno. Enquanto as paisagens mental e moral do homem não mudarem o clima de aspirações responsáveis pelos problemas que geram, o intercâmbio obsessivo permanecerá. Que judiação, né, gente? Para refletir. Dependências afetivas, necessidades emocionais e campos de vibrações odientas são sustentados nos jogos dos interesses entre os desencarnados e os homens. A humanidade em geral, né, gente? Porque estes não se elevam espiritualmente. Aqueles encontrarão ganchos nos quais se prendem, passando de hóspedes a gerentes da casa mental que lhes cede lugar. Olha só. O crescimento moral do ser é impositivo, inadiável do seu processo evolutivo, que está a exigir decisão vigorosa para ser levada adiante em mais andanças. Desculpa, sem mais tardanças, né? Eu vou repetir para ficar bem claro. O crescimento moral do ser é impositivo, inadiável do seu processo evolutivo, que está a exigir decisão vigorosa para ser levada adiante sem mais tardança. Gente, nós não vamos fugir, porque eu já coloquei em algumas palestras mesmo, algumas palestras, que o objetivo de Deus é do átomo ao arcanjo. Então nós não vamos, faz parte das leis universais a nossa evolução. E a reencarnação vai nos ajudando. E quanto mais nós acumularmos situações negativas em nossa mochilinha, mais nós vamos ter que abrir e ir retirando. Através do quê? Das encarnações. Maravilhoso o que ele colocou. Os atavismos, ou seja, os anteriores, aquilo que está lá no passado, muitas vezes lá nos nossos ancestrais, né? Que lhes predominam em arrastamentos comprometedores, devem ceder lugar às aspirações enobrecidas que o atrairão para objetivos libertadores. Ó, que maravilha, gente! Objetivo, então, sem comentário, é para refletir, sem comentário. Em breve silêncio, diz Filomeno, a fim de dar um curso didático à conversação valiosa, ele logo continuou, ou seja, ele deu uma paradinha para o pessoal dar aquela refletida, mas para poder pôr no nosso consciente e buscar mais tarde.
Ouspensky, gente, olha o nome, pensador russo que se fez excelente discípulo de Goodwill, dividiu os homens em dois grupos, fisiológicos e psicológicos, para bem os situar na área das suas necessidades e aspirações. Peter Ouspensky, nossa gente, que nome, né? Matemático, filósofo, ele foi dado ao esoterismo, estudo da espiritualidade, estudo daquilo que nós não enxergamos, aquela famosa metafísica, né? E era seguidor do russo Georg Gurdjieff, que ele também fez várias pesquisas sobre do homem matéria e do homem espírito, vamos dizer assim. E ele coloca aqui que ele fez essas duas divisões, fisiológicas e psicológicas. Os primeiros, que são as fisiológicas, são aqueles cujo comportamento se submete ao repouso, ou seja, à parte física, ao estômago e ao sexo. Enquanto os outros são os que vivem conforme o sentimento e a mente. Olha que interessante esse estudo desses dois grandes nomes, né, russos, sobre os comportamentais, né, do próprio ser humano. Preferíamos considerar que há os que ainda transitam sob o comando da sua natureza animal primitiva, aqueles que vivem sobre a predominância da natureza espiritual e os que se encontram na fase intermediária em caminho do estágio mais grosseiro para o mais sutil. Então, ele coloca aqui, dentro desse estudo maravilhoso desses cientistas, ele coloca que também existe o que ainda estão transitando na fase do instinto animal primitivo, e aqueles que vivem na predominância da natureza espiritual, que eles encontram entre o primitivo e o espiritual, né? Pode ser nós, né? Ainda nós contemos isso, né? O primitivo e o espiritual. É que é difícil quando a gente tem um pão para comer, aquele único pão, a gente tirar um pedaço e dar para o outro. É um pouco difícil. É algo que precisa muito a gente pensar. A gente precisa muito refletir, né? Porque primeiro eu, né? Mais ou menos isso. E a caminho, então, mas mesmo assim, estão a caminho de sair do grosseiro. Nós estamos a caminho, né, gente? Isso é muito bom. Do grosseiro para o sutil. Olha que maravilha. Os primeiros são homens instintos, mais dirigidos pelas sensações, enquanto os últimos são homens razão, comandados pela emoção. Aqueles vivem para comer, gozar e dormir, sem tempo mental para sentir os ideais de beleza e de progresso. Os outros, não obstante, se utilizem das sensações que decorrem das imposições fisiológicas, cultivam os sentimentos e as emoções, sobrepõem-se aos caprichos dos prazeres fugidios e imediatos. O homem no qual predomina a natureza animal reage sempre com a violência, detém o que tem e não reparte, em razão do egoísmo que o vitima. Então, gente, eu vou até uma parada aqui. Infelizmente, hoje nós vivenciamos isso. Nessas agressividades que nós vemos nas torcidas de futebol. Desculpa eu estar comentando sobre o dia de hoje. O feminicídio. São criaturas que tiveram a oportunidade de virem para poder fazer esse intermediário e não estão conseguindo. Porque a gente, ao ver esses absurdos que acontecem com os abusos com as crianças, ainda nós estamos vivenciando isso. Mas eu acredito sempre que existe uma data limite para isso acabar, né? Porque a Terra acho que já não comporta essa selvageria. Continuando. Aquele em quem a natureza espiritual se destaca age porque pensa com calma nas circunstâncias mais graves, preservando o equilíbrio, possui sem reter, multiplicando em benefícios do próximo, promovendo a comunidade onde se encontra o desenvolvendo os sentimentos do altruísmo que o felicita. Então, existe o outro, né? Que é essa que eu acabei de dizer, em que ele pode tirar essa parte do animal e buscar os conhecimentos de Jesus, amar a Deus acima de qualquer coisa e o teu próximo como a ti mesmo. Fantástico, né, gente? O amor
No período das dependências fisiológicas, é possessivo, arrebatado, físico, enquanto no dos anelos espirituais se compraz, libertando, torna-se então amplo, sem condicionamentos, anelando o melhor para o outro, mesmo que isso lhe seja sacrificial. Voltei a falar sobre o feminicídio. É o que está faltando para que haja compreensão nesses casais. E eu digo os casais porque tem que haver uma compreensão nos dois, para que possa não acontecer. E ainda, infelizmente, o que eu acabei de dizer, predomina ainda muitos homens que buscam uma parceira, achando que ela é seu objeto, que ele pode fazer e desfazer, pelo seu egoísmo, pela sua possessão. Então falta amor, porque o amor liberta, como ele colocou aqui como sacrifício. Muitas vezes amamos quem não nos ama, mas aí que está o amor. Liberte. Deixa o seu amor por ela ou por ele, que ele busque o caminho, porque amor é libertação, não prisão. Um parece tomar a vida e retê-la nas suas paixões, enquanto o outro dá a vida e libera para crescer e multiplicar-se em outras vidas. Então, o amor, vou repetir, o amor no período das dependências fisiológicas é possessivo, arrebatado, físico, enquanto no dos anelos espirituais é compraz, libertando, torna-se então amplo, sem condicionamentos, anelando o melhor para o outro, mesmo que isso lhe seja sacrificial. Um parece tomar a vida e retê-la nas suas paixões, enquanto o outro dá a vida e libera para crescer e multiplicar-se em outras vidas. O que se encontra em trânsito entre as experiências primevas e as conquistas da razão, apesar dos vínculos fortes com a retaguarda evolutiva, acalentam ideais enobrecimentos, sofrem tédio em relação aos gozos, padecem certas insatisfações e frustrações, porque já não lhes bastam as sensações fortes, exauridas, tendo necessidade de mais altos valores íntimos, que independem do imediato, do jogo cansativo dos desejos físicos. Ambições mais nobres se lhes desenham nas áreas mentais e os desejos sofrem alteração de estrutura. Pressente a glória do amor e a dádiva da paz, engajando-se nos movimentos idealistas apesar das incertezas e dubiedades que os assaltam vez por outra. Como é natural, há uma prevalência de homens extintos nos quadros sociais da Terra, em relação a um número menor de homens-razão, que se empenham por criar condições de progresso e a realização em favor dos que estão atrás. Movimentando-se entre os dois contingentes estão aqueles que despertam para realidades espirituais, galgando os degraus de ascensão e duras penas. Então, ele quis dizer o que acontece. Apesar do que nós acabamos de falar, eu até coloquei uma crítica sobre a nossa sociedade cruel atual, ainda há lugares como este, que abraça o obsessor e o obsidiado, buscando os ajustes e a oportunidade e misericórdia de Deus que através das reencarnações nos dão para que nós possamos nos reajustar, para que nós possamos abrir a nossa mochilinha e trazer as experiências que buscamos no plano espiritual para praticá-las do bem para o bem. Maravilha a explicação do Dr. Bezerra, porque realmente o processo obsessivo é complexo, porque cada um tem as suas particularidades. O importante é que a misericórdia divina de Deus dá lugares como este e tantos outros núcleos espíritas, espiritualistas, de amparo e ajuda a esses, vamos dizer, sofredores, tanto o obsidiado como o obsessor. Porque todos nós não vamos fugir das leis universais, principalmente da lei de causa e efeito. O benfeitor novamente silenciou por breve momento para logo prosseguir. Dr. Bezerra trouxe uma explicação assim para a gente refletir mesmo. Estagiando em uma larga faixa dos espíritos da primeira fase, suas paixões são agressivas, seus desejos dominadores, suas aspirações primitivas, sem as resistências morais que dão valor ético ao ser, partindo para sucessivos revides e cobranças, quando contrariados nos seus gostos ou feridos nos seus falsos brios, ou desagradados nos seus apetites.
porque em idêntica posição vibratória disputam entre si os espólios infelizes dos interesses de que se nutrem, vivendo em intercâmbio obsessivo, quando o amor é apenas força de desejo, ou no ódio, quando cegos pela revolta e envenenados pela vingança. Um pouco acima, os intermediários são também fáceis presas das alienações espirituais, por falta da consolidação dos ideais libertários, o que os faz recuar, tombando nos círculos das disputas rudes e alucinadas. Os intermediários somos nós, tá, gente? A gente também de vez em quando dá umas caídas, mas cai, levanta, mas a gente, como nós fazemos, vamos buscar ou uma terapia, ou nós vamos buscar um núcleo espiritual, seja qual for a seita, qual for a religião, não importa, mas o importante é o que está aqui, que reflete nos nossos sentimentos representado pelo nosso coração. À medida que o homem suplanta a dependência dos vícios e se eleva emocionalmente acima do estômago e do sexo, terá conseguido o valioso recurso terapêutico preventivo em relação a essa parasitose infeliz, que o mantém em círculos viciosos nas faixas mais primárias das reencarnações educativas. O espírito não foi criado por Deus para sofrer. O sofrimento é sua opção pessoal, em face da vigência do amor que felicita. Em todo lugar, aguardando por ele, todavia, como decorrência da sensualidade a que se escraviza, retarda a felicidade que lhe está destinada. Damos aqui à palavra sensualidade uma abrangência maior. Paixão pelo comer, vestir, gozar, viver nos limites dos interesses pessoais, mantendo os sentimentos adstritos aos impositivos orgânicos, dos quais não prescinde, sem espaço mental ou emocional para a renúncia, a abnegação, à fraternidade. Enquanto vigerem aqueles arcabouços primários na personalidade, o intercâmbio com outros semelhantes é inevitável. Tudo vai pela sintonia vibracional. O mesmo ocorre, sem dúvida, entre os indivíduos que vivem as emoções da sua natureza espiritual, cuja sintonia é natural com as fontes da vida, de onde procedem as inspirações do bem, do bom e do belo, atraindo-os para as conquistas gloriosas do amor. Assim, é sempre conveniente recordar que a obsessão é uma ponte de duas vias. O espírito que a transita e segue na direção do homem somente logra a passagem porque este lhe vem em busca, em face das mesmas necessidades, compromissos e grau de evolução. A ocorrência, portanto, da enfermidade obsessiva somente se dá porque ambos os litigantes, são afins, sendo a aparente vítima o endividado, e o cobrador que deveria perdoar o infeliz real, carente de socorro e misericórdia. De socorro para que adquira paz, de misericórdia a fim de que se desembarace do sofrimento que se alonga desde a hora em que foi lubridiado, traído ou abandonado, e que, mantendo-se na injusta exigência de reparação, passa para a posição mais desditosa, que é a de algoz. Diante, pois, de perseguidos e perseguidores, nunca se deve esquecer que o mais desventurado é aquele que se desforça, porquanto agride as leis da vida e gera animosidade para si mesmo. Todavia, assim procede por loucura que decorre da infelicidade que o domina. A terapêutica desobsessiva é, desse modo, muito complexa, envolvendo todos aqueles que se lhe dedicam em grave e elevado cometimento credor de carinho e respeito. Calou-se o benfeitor e anuímos convencidos pelo esclarecimento. A exigência da evolução pessoal é de urgência para todos nós, diz Filomeno, por meio da qual a renovação social se dará naturalmente. Havia, porém, muitos labores a executar. Labores são trabalhos. Desse modo, acompanhamos o benfeitor diligente, cujo tempo era multiplicado na ação contínua em favor do bem. Passamos o dia nas atividades em pauta.
Na reunião para aquela noite estava programada uma tarefa que a irmã emerenciana dominara, socorro de libertação. Seguindo a praxe ritualista da casa, após a abertura dos trabalhos, ela psicofonicamente elucidou que a gravidade do cometimento exigia muito esforço e dedicação dos companheiros encarnados. Razão porque teria lugar na esfera mediúnica, mediante a cooperação dos membros mais dedicados do grupo. Antenor, em razão das suas amplas possibilidades na psicofonia, fora programado para intermediário desta comunicação. Percebendo minhas interrogações íntimas, o irmão Felinto esclareceu. E nós vamos dar continuidade no nosso próximo encontro. O que será esse socorro que ela colocou de libertação? É um outro caso. E ele diz que é um caso grave. Então, nós vamos acompanhar este caso grave no nosso próximo encontro. Por ora, agradeço a atenção de vocês. Essa reflexão que eu fiz a leitura, ela é de suma importância para o nosso conhecimento, aprendizado, de caso nós possamos observar ou mesmo acompanhar algum caso que caia na malha da obsessão, a gente procurar ter o entendimento, que muitas vezes, e é necessário, o trabalho dos terapeutas da matéria, são estudiosos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, que estudam para poder amparar a parte física, mas a parte espiritual é fundamental, porque os psicólogos também estão na parte mental, estão trabalhando, mas o espiritual junto, o trabalho busca um resultado melhor. Que Jesus abençoe a todos, um beijo no coração e até o próximo encontro. Que assim seja.